gente começar, na verdade, depois daquela apresentação inicial de introdução aos conceitos básicos da patologia, agora a gente vai começar a estudar dois grandes módulos da patologia geral. O primeiro é a parte de lesões celulares e respostas celulares aos diferentes estímulos. E, em seguida, inflamação e reparo tecidual. Em geral, a gente separa esses dois módulos. Esse ano a gente está mesclando um pouquinho. Por quê? Para tentar fazer a parte de patologia acompanhar a imunologia de vocês. Tá? Então, a gente vai ver alguns princípios gerais de lesão. Semana que vem o Pepino vai discutir morte celular com vocês. E a partir daí, logo depois que vocês voltarem da semana de recepção, a gente vai discutir um pouco de inflamação, tá? Para acompanhar a imuno. Hoje, a ideia é a gente conhecer um pouco dos mecanismos de lesão celular, tá? Eu vou falar de uma forma bem sintética de quais são os nossos objetivos aqui, que, como vocês sabem, estão presentes na aula e são complementados pelas referências e pelos outros materiais que vão ficar no site para vocês, tá? Então, a ideia é conhecer como que, do ponto de vista patológico, o organismo responde a estímulos agressores e quais são os 3 desfechos possíveis frente a esses estímulos. A gente vai visitar aí algumas causas de lesão celular, das quais vocês não vão precisar saber todas, mas ter uma noção de pelo menos 4 delas é importante em termos quantitativos aí, quaisquer 4, mas a ideia é conhecer um pouco da versatilidade disso. Conhecer 3 diferentes e explicar 3 diferenças morfofuncionais entre a lesão celular reversível e irreversível, quando que uma célula ultrapassa um ponto sem retorno e quais são os definidores desse ponto de não retorno, que torna a célula fadada à sua própria destruição. Tá? A gente vai ver também um pouco da aplicação clínica disso, desse conceito de irreversibilidade, exemplificada basicamente em relação aos níveis séricos sanguíneos de transaminases, que são algumas enzimas hepatocitárias na hepatite aguda, e de troponina e CKMB no infarto agudo do miocárdio. Conhecer a evolução temporal dessas lesões, tá? E quais as alterações que acontecem em cada um desses processos de evolução temporal. Discutir em termos fisiopatológicos a relação entre o tempo, né, até o tratamento e a gravidade da evolução do acidente vascular encefálico. Então, isso aqui é uma aplicação prática clínica dessa organização temporal da lesão celular. Explicar o processo fisiopatológico envolvido na gênese da lesão, e aí a gente vai estudar vários dos mecanismos. Primeiro, a depressão pelo ATP, fazendo também uma correlação entre a redução do ATP, o dano mitocondrial e influxo de cálcio, que são outros mecanismos de lesão. A lesão mitocondrial específica, principalmente em relação ao polo de permeabilidade, como ele participa da lesão celular. Mecanismos de formação e inativação de radicais livres e a aplicação prática disso relacionados aos processos de lesão de reperfusão, como acontece no transplante, tá? E os mecanismos terminais de lesão da membrana celular. Bom, a gente vai visitar cada um desses temas aí ao longo dessa próxima hora e eu gosto de começar com essa imagem porque ela dá uma ideia principal de como que o organismo se organiza para responder a um estímulo agressor para a célula. Quando a gente fala de agressão, a gente pode pensar em agressão do nível celular, tecidual ou sistêmico, né? A gente vai trabalhar muito com a lesão celular hoje. Então, uma célula em condições normais, normalidade é um conceito bastante variável, mas o que a gente pode dizer é que ela está num estado de homeostase,
tá? Tanto do ponto de vista iônico, funcional e morfológico. Toda vez que eu tenho uma retirada dessa célula do seu estado normal de homeostase, eu vou ter algum tipo de resposta ou algum tipo de desfecho associado a esse processo. O primeiro, e talvez um dos mais comuns que a gente vê o tempo todo, são alguns estímulos que levam à adaptação celular. E aqui eu estou colocando estresse no sentido de alguma coisa que perturba essa homeostase. Pode ser, por exemplo, um excesso de demanda, como acontece, por exemplo, com os indivíduos que estão acostumados aí a um pouco de atividade física, resolve ir para a academia. Então, se eu amanhã resolver deixar a minha vida sedentária e fazer um pouco de exercício físico, se eu fizer isso com moderação e aos pouquinhos, o que vai acontecer? Eu vou tirar a minha célula daquela homeostase preguiçosa de sempre, e ela vai começar a ser demandada por uma função maior, né? A minha célula muscular é um exemplo disso. Para responder a esse estímulo, ela vai atingir um novo ponto de equilíbrio frente às novas demandas. E é isso que eu chamo de adaptação. No caso do meu músculo, isso vai gerar uma hipertrofia muscular. Tá? Esse é um exemplo fisiológico desse processo e que está relacionado ao aumento da demanda. Mas não precisa, esse estresse, essa saída da homeostase não precisa ser só um aumento de demanda, pode ser uma redução de demanda. Tá? Se eu tiver, por exemplo, uma situação em que eu paro, imagina que eu sou um cara um pouco mais bombadinho do que eu pareço, e aí eu resolvo parar de fazer a minha atividade física. Eu reduzo a demanda, isso é um estímulo para a célula atingir um novo ponto de homeostase e eu passo a ter um quadro de hipotrofia ou atrofia das minhas células musculares. Tá? Vocês vão ter uma aula só para estudar adaptação, a gente não vai ir muito além disso aqui hoje. Outra coisa que eu posso ter e que pode tirar a célula da homeostase não tem a ver muito com demanda, mas tem a ver com estímulo nocivo à célula, ou deletério a ela de alguma forma, que interfira nos seus mecanismos bioquímicos, moleculares ou funcionais. Tá? Esse estímulo pode levar a algum grau de lesão celular. Tá? Então vamos imaginar que eu, em vez de começar a ir na academia agora aos pouquinhos, resolvo que amanhã, no próximo fim de semana, eu vou pedalar 60 quilômetros na estrada. Eu estou fazendo uma grande atividade física, estou aumentando a minha demanda de uma forma extremamente grande e num curto período de tempo. Eu não dou tempo para essa adaptação, isso vai fazer com que eu tenha lesão celular. Tá? E essa inabilidade para se adaptar, ela pode acontecer por um excesso desse estímulo ou por uma perda da minha capacidade adaptativa. Mas eu vou ter um dano celular, essa célula não vai suportar e vai ser lesada. Outros estímulos, radiação, micro-organismos, falta de oxigênio, qualquer coisa pode levar a célula a sofrer um dano. Esse dano pode ser transitório e de intensidade baixa ou moderada. Nessas situações, eu posso ter uma lesão reversível, o que significa que se eu retirar aquele estímulo nocivo, eu tenho um retorno da célula ao seu padrão de homeostase anterior. Motivo pelo qual não adianta eu ir lá pedalar 60 quilômetros no fim de semana, me detonar inteiro e depois não fazer mais nada. Né? Eu vou ter isso de uma forma muito transiente, eu posso ter uma lesão só reversível em algumas situações, se eu não detonar totalmente as minhas fibras musculares, e aí essa célula vai voltar ao normal como se nada tivesse acontecido. Isso não me faz ganhar condicionamento nem adaptação. Por outro lado, se esse estímulo for grave, for muito importante e contínuo, essa célula pode ter uma lesão irreversível, em que mesmo que eu retire o estímulo agressor, ela não consegue mais voltar à sua condição normal, e aí ela vai ser encaminhada, então, para um dos dois desfechos de morte celular que a gente conhece, ou a necrose ou a apoptose.
tá? Necrose e apoptose são duas formas de morte celular. A necrose, vocês vão estudar isso com detalhes na semana que vem, mas de uma forma muito simples. A necrose está, em geral, associada com estímulos externos, né? Com estímulos agressores externos ao organismo e que acabam destruindo o tecido, ao organismo ou ao tecido como um todo. E na apoptose eu tenho um padrão de morte celular que pode estar associado a estímulos extrínsecos, mas também pode estar associado a estímulos intrínsecos da própria célula e do próprio tecido. Tá? Quer dizer, a célula pode se matar. É um bom e velho harakiri celular. É a analogia mais clássica que a gente tem para a apoptose. Tá? Ela não é mais útil dentro daquele contexto. Ela não tem células no tecido, não tem muita moral. Não é porque ela não serve mais que todo mundo continua lá dando conta dela. Se ela não é mais útil naquela situação, ela está lá só consumindo energia à toa, ela vai ser simplesmente comandada a uma autodestruição. Tá? A gente vai ficar hoje nesse processo aqui de lesão celular reversível e mecanismos de lesão irreversível. Isso aqui o Pepino discute com vocês na aula da semana que vem. Eu falei muito em algumas situações fisiológicas que esses processos acontecem, mas eles acontecem também em doenças. Tá? O exemplo típico da adaptação é a hipertensão arterial. Quando eu tenho um aumento da resistência vascular periférica no meu sistema vascular, em geral, isso vai demandar do coração uma maior força contrátil. Essa maior força contrátil é exatamente esse estresse que tira a célula miocárdica do seu estado de homeostase normal. Ela precisa ser mais forte, ela precisa contrair mais, né? Então, a resistência vascular periférica, basicamente, são os halteres do coração, né? Quanto maior a resistência vascular periférica, mais força ele vai ter que fazer, mais eu vou ter uma adaptação, mais eu vou ter hipertrofia dessas células para tentar fazer uma força de contração maior. Tá? Esse é o primeiro processo adaptativo. Depois vão ter outros aí que vão gerar vasodilatação, a dilatação das câmaras e tal, mas isso em fases mais tardias. Na doença de Alzheimer eu tenho mais ou menos o mesmo processo, só que ao contrário. Né? Eu tenho destruição de alguns neurônios e um processo associado de atrofia neuronal. Tá? Então essa atrofia neuronal vai estar acompanhada de um processo de perda de cognição, dependendo da região. No caso específico da doença de Alzheimer, você vai ter algumas dessas perdas em áreas, principalmente aquelas áreas que concentram as memórias recentes. A memória recente processa a memória recente, por isso que esse paciente acaba tendo mais comprometimento desse grupo de memórias. Tá? A lesão reversível, por outro lado, é uma lesão com dano celular clássico, mas que, lembre-se, se eu retirar o dano, eu retorno a célula à sua homeostase. Acontece em qualquer situação de hipóxia, em que eu tenho redução de oxigênio, queda de hemoglobina, as células podem sofrer, mas elas não necessariamente morrem. Se eu restaurar, é o que acontece, por exemplo, em algumas situações, num paciente muito anêmico, tá? Ele começa a ter déficits funcionais por conta da falta de oxigenação dos tecidos, mas ele ainda tem um pouquinho de oxigênio que mantém a função básica. Se eu conseguir recompor os estoques de hemoglobina desse paciente, a função volta ao normal. Um outro exemplo é o acidente isquêmico transitório que a gente tem no sistema nervoso central. Funciona como um acidente vascular encefálico, só que eu não tenho uma lesão completa da célula, não tenho morte celular. Ela fica só meio baleada, tá? Por conta de uma isquemia, de uma obstrução parcial ou temporária de um vaso sanguíneo. Isso pode acontecer por um vasoespasmo ou por uma obstrução física mesmo. Nessa situação, a partir do momento em que eu tenho uma liberação do fluxo, eu recobro a oxigenação daquele tecido e todas aquelas alterações funcionais que eram observadas, por exemplo, o paciente pode apresentar um quadro de hemianopsia, ele não consegue enxergar com o olho, dependendo da região, se for uma região occipital, por exemplo. Ele pode ficar hemiparético, se ele atingir áreas motoras, tá?
mas é transitório. Isso depois volta e o indivíduo recobra a sua função normal. Isso é um exemplo típico de que ele não teve dano permanente. A gente sabe que o sistema nervoso não sai se replicando por aí à vontade. Então você tem, se ele recobrou totalmente essa função, ele tinha uma área que estava em sofrimento, mas não tinha morte celular ainda, portanto uma lesão reversível. E em situações mais graves, em que a lesão é irreversível e eu tenho morte celular, dois exemplos, uma hepatite aguda viral com destruição dos hepatócitos ou o infarto agudo do miocárdio, em que eu tenho lesão, morte celular das células das fibras miocárdicas. Tá? A gente vai ver esses dois exemplos com um pouco mais de detalhe mais para frente. Então, basicamente, pegando o exemplo aqui do coração, eu tenho uma célula miocárdica normal, numa situação de estresse, de maior demanda, ela pode hipertrofiar, como na hipertensão arterial, vejam o espessamento concêntrico aqui do ventrículo esquerdo, ou eu posso ter, no caso de uma lesão isquêmica, por exemplo, uma lesão reversível na célula, em que ela tem algumas alterações, está toda meio baleada em relação a essa aqui, mas ainda mantém a sua capacidade de sobrevivência, ou então a morte celular, que caracteriza, nesse caso, o infarto do miocárdio, que a gente pode ver aqui nessa área esbranquiçada. Tá? O que pode causar lesão celular? Praticamente tudo que causa doença causa lesão celular. Tá? Privação de oxigênio é um exemplo típico, seja porque o sangue não chega na região, como numa obstrução de vaso, seja porque não tem oxigênio disponível, grandes altitudes, intoxicação por monóxido de carbono, seja porque eu não tenho hemoglobina suficiente, como no caso das anemias. Tá? Agentes físicos, que podem ser traumas, por exemplo, pancada, etc. Ou radiação. Radiação ultravioleta, radiação X, radiação gama, enfim, uma série de radiações aí que interferem diretamente com o funcionamento da célula e causam lesão. Agentes químicos e drogas podem ter efeito direto em lesão celular. Um exemplo típico disso aqui, paracetamol. Tá? Paracetamol é uma droga que a gente usa bastante como antitérmico e analgésico em algumas situações. Uma droga extremamente segura, mas que em doses muito elevadas podem levar à toxicidade hepática. Por quê? Porque essa droga é metabolizada no citocromo P450, nas células hepáticas. O que acontece é que em condições normais a gente tem uma reserva suficiente de citocromo. O paracetamol é tóxico para o fígado, mas na hora que ele chega lá, ele já é metabolizado e resolve o problema. Se eu tenho doses muito altas, o meu citocromo não dá conta de fazer isso. Eu mantenho o paracetamol em altas concentrações e isso acaba lesando o hepatócito, causa uma lesão celular que, dependendo da duração, pode ser uma lesão irreversível. Esse indivíduo pode ter uma hepatite fulminante, por exemplo, pelo uso da droga. Tá? Acontece sempre? Não, é bem incomum, mas em geral está associado à superdosagem. Agentes infecciosos podem causar lesão celular diretamente, como por exemplo em casos de agentes intracelulares, como vírus ou micobactérias, ou por deflagrar uma resposta do hospedeiro, um processo inflamatório, que em última instância vai destruir não só o micro-organismo, mas as células na periferia. Tá? Muitos dos processos de reação imunológica, vocês vão ver, não são direcionados especificamente àquele micro-organismo. Ele é capaz de destruir aquele micro-organismo, mas ele destrói um monte de outras células do organismo naquele microambiente. Tá? Reações imunológicas. Óbvio, qualquer inflamação, resposta a agente infeccioso é um processo imunológico. Mas quando eu falo de reações imunológicas aqui, pensando do ponto de vista patológico, vale a pena pensar nas doenças autoimunes. Reações do sistema imune contra o próprio organismo. Então eu vou ter, por exemplo, no caso de uma doença como tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, uma tiroidite autoimune,
em que o sistema imune reconhece um antígeno da célula, uma proteína da célula da tireoide, da célula folicular da tireoide, como não sendo do organismo, ele começa a atacar essas células, destrói essas células e o indivíduo entra numa situação de hipotireoidismo clínico, porque não tem mais célula folicular da tireoide para produzir T4 e T4 livre e o T3 a partir do coloide que está lá no interior desse folículo. Tá? Desarranjos genéticos. Qualquer bizarrice genética ou vai gerar proteínas erradas ou proteínas que não conseguem se dobrar direito, ou então vai ser uma aberração tão grande que vai sinalizar para a célula que ela é incapaz de sobreviver com aquela lesão. E nesse caso, você vai ter, então, em condições extremas, em que você não consegue reparar esse material genético, isso vai sinalizar para a célula, através da apoptose, daquele araquiri celular, a mensagem para ela se matar, tá? Para ela causar uma lesão em si própria. Desbalanço nutricional é uma outra coisa que é importante. Assim como o oxigênio, a célula precisa de nutrientes. Se eu não tenho nutrientes adequados para aquela célula, ela vai entrar num estado de privação, tá? E ela pode deixar de funcionar, alterar seu mecanismo de funcionamento, ou ela pode ter um excesso de alguns componentes que são tóxicos para ela. Tá? Então, excesso de lipídios pode ser tóxico em algum grau, excesso de glicose pode ser tóxico dependendo do uso que é feito. Tá? Essa lesão, o que é importante entender aqui das lesões reversíveis e irreversíveis, eu vou fazer tem um gráfico temporal aqui, mas vale a pena lembrar que assim, não é necessariamente toda vez que você tem que ter uma lesão reversível que evolui para uma lesão irreversível. Tá? Às vezes você tem uma lesão reversível que volta, ou você tem uma lesão irreversível que já surge de cara. Então, uma translocação cromossômica importante, ela não gera uma lesão reversível antes. Em geral, ela já é irreversível por natureza. Tá? Mas, em geral, a gente tem essa evolução. E essa evolução aqui é interessante por quê? Porque, primeiro, eu tenho uma perda da função celular. Quer dizer, eu não tenho microambiente adequado, eu não tenho nutrientes, oxigênio, qualquer outra coisa adequada para o funcionamento daquela célula, essa célula para de funcionar. Eu consigo perceber isso rápido? Não necessariamente. Tá? Lembra que eu estou falando de célula, eu preciso enxergar isso no contexto do organismo como um todo. Como que eu posso fazer para ver isso? Nesse momento, em geral, eu não consigo. Quando eu passo o ponto sem retorno aqui e começo a ter lesão irreversível da célula, eu consigo observar alguns achados, que esses sim podem ser vistos clinicamente. Por exemplo, algumas alterações bioquímicas sistêmicas, isso é, eu posso dosar algumas enzimas ou algumas substâncias no sangue e eu consigo, a partir de uma concentração elevada desses elementos, dizer que eu tive então uma lesão irreversível, que essa célula, que tem célula morrendo naquela região. Tá? Essas são as primeiras alterações que eu encontro. Depois, eu começo a enxergar alterações ultraestruturais, isso é, alterações em organelas em geral, no núcleo, que eu consigo ver na microscopia eletrônica. Tá? A gente vai ver um pouco dessas alterações, mas as principais delas são essas alterações de membrana. Ela começa a formar essas bolhas, esses blebs aqui, porque eu perco o ancoramento da membrana. Eu começo a ter desprendimento dos ribossomos do retículo endoplasmático, eles começam a se soltar. Começa a ter edema, inchaço na célula e nas organelas, e a cromatina no núcleo começa a ficar condensada. Por quê? Porque eu não estou em condições ideais para ficar fazendo síntese proteica. Então a célula aborta a síntese proteica dela, fecha o DNA para evitar dano a esse material genético, comprime ele com as estonas, tá? E desprende os ribossomos do retículo, porque eu não preciso sintetizar proteína nesse momento até que as condições se estabilizem.
Depois disso, eu vou conseguir enxergar alterações no microscópio, tá? E, por fim, eu vou ver a alteração macroscópica, na autópsia, por exemplo, ou num exame de imagem. Qual é a grande questão? A gente está sempre tentando fazer o diagnóstico dessa lesão o quanto antes, tá? Vocês vão ver, mais que uma vez, a gente tem pacientes que infartaram, a gente sabe que infartou, chega aqui na autópsia, a gente corta o coração e não vê nada na macroscopia. Não vê alteração macroscópica. Por quê? Porque o indivíduo precisaria ter ficado muito tempo vivo com esse infarto para aparecer essas alterações morfológicas. Às vezes ele morre antes. E eu consigo diagnosticar isso através de alterações bioquímicas, mas não dá tempo de eu identificar isso através de alterações macroscópicas. Às vezes eu consigo identificar até no microscópio depois, mas lá na hora da autópsia não, tá? A gente vai ver um exemplo daqui a pouco que mostra isso com detalhes. Bom, isso aqui é uma relação dessas principais alterações estruturais que a gente tem na lesão celular reversível que eu mostrei naquela imagem. Os blebs, ou a perda de microvilosidades na membrana plasmática, edemas e concentrações de proteínas dentro da mitocôndria, que são esses corpos amorfos, a dilatação do retículo endoplasmático e de todas as organelas, como edema, com desligamento dos ribossomos, e alterações nucleares, com desagregação de elementos fibrilares, né? Então toda aquela estrutura que segura a cromatina começa a desabar e eu começo a comprimir o meu material genético, a enrolar o meu material genético. Tá? Tudo isso, se eu tirar o estímulo agressor, a célula volta ao normal. Tá? Ela volta a ter as suas funções normais. Absorve todo o edema, os ribossomos se ligam de novo, eu abro toda a minha cromatina para começar a sintetizar a proteína de novo e a célula fica normal. Se acontecer uma dessas duas coisas, eu não tenho mais condição de reverter isso na célula. Tá? Se eu perder aquela permeabilidade seletiva da membrana, isso desbalança ionicamente a célula, e aí eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer essa célula voltar ao normal, mesmo que eu tenha a resolução do estímulo, porque eu começo a desencadear efeitos em cascata. A gente vai ver isso daqui a pouco com detalhes, tá? Se eu tenho uma destruição excessiva de DNA e proteínas também, a célula está num microambiente hostil. Ela não é capaz de ficar sintetizando proteína e fazendo reparo de DNA. Se eu começo a destruir muita proteína e a quebrar DNA, isso é um marcador de irreversibilidade da lesão, tá? Então é muito importante ter esses dois critérios em mente. E por que raios é importante diferenciar lesão reversível de irreversível? Não é simplesmente pelo conceito de que se eu tirar o estímulo na reversível a célula volta ao normal. É porque isso tem uma implicação clínica muito clara, tá? A gente vai ver isso já já. A gente tem aqui algumas alterações morfológicas, então. Aqui a gente tem um túbulo renal normal, ó. Células tubulares, umas microvilosidades ali. Na lesão reversível, eu já começo a ver um edema celular, tá? Essa área roxinha mais clara aqui, isso é tudo edema, eu já não tenho mais aquelas microvilosidades. Quando eu tenho a lesão irreversível, veja que a célula já está toda edemaciada, eu já nem tenho mais polaridade direito, às vezes eu não consigo mais enxergar o núcleo já se desintegrou, tá? Ou ele está com a cromatina toda compensada. Comparem o roxo aqui, a intensidade do roxo nesses núcleos que estão com a cromatina condensada com esses aqui, ó, que a cromatina está mais aberta, eu consigo ver o nucléolo aqui bem bonitinho, tá? Aqui também. Então aqui eu tenho um quadro
de lesão irreversível grande. Eu tenho inclusive células sem núcleo, mostrando que elas já morreram. Tá? Isso pode ser visto ultraestruturalmente, na verdade. Né? Então aqui ó, eu tenho perda de microvilosidades, todas aquelas microvilosidades que estavam ali se perderam. Eu começo a ter edema das organelas, formação dessas bolhas na membrana plasmática. E depois, ó, na lesão irreversível, está aqui o núcleo, todas as organelas, tudo meio cheio, arredondado, inchado, sem funcionamento mais. Isso aqui já é um quadro de lesão irreversível. Eu já nem consigo identificar direito onde que tem membrana, onde que não tem aqui. Tá? O que já é organela saindo da célula. Quando eu perco essa estrutura de membrana, eu perco toda a minha divisão entre ambiente intracelular e extracelular. Tá? Por isso que esse quadro não tem reversão. Agora, o que raios isso tudo tem a ver com medicina? Muito. Vocês vão cansar de ver isso quando vocês estiverem no 6º ano no pronto-socorro, por exemplo. Vai chegar paciente com dor no peito. Doutor, eu estou com dor no peito, vem aqui para a mandíbula e vem no meu braço esquerdo. Você vai falar, opa, temos problemas. Será que temos? Depende. Primeira coisa, se eu tenho suspeita de um infarto, por exemplo, eu preciso saber se essa lesão é reversível ou não. Você faz algumas coisas para esse paciente quando ele chega no pronto-socorro. Uma delas, um eletrocardiograma. Você quer ver como está o ritmo, como está o sistema de condução desse paciente. Quer dizer, ele está conduzindo o estímulo elétrico adequadamente? O coração está bombeando adequadamente? Coisa número 2, você faz uma curva de enzimas. Dosa lá no sangue, basicamente CKMB e troponina. Você pode dosar mioglobina também, mas não é muito necessário. Em geral, a gente fica com CKMB e troponina. A troponina ela é bem específica da célula miocárdica, tem um tipo que é bem específico da célula miocárdica cardíaca. Tá? E quando você olha, você tem isso aqui. Está aqui no nível 0, ela sobe, 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 sobe. Depois ela começa a descer. Por que eu faço isso aqui? Qual é a lógica de eu dosar a enzima? O que explica a minha troponina e a minha CKMB estarem altas nesse mais ou menos 20, até 20 horas, 24 horas, ela atinge picos aqui no indivíduo que tem um infarto? Porque eu tenho necrose. Porque eu tenho uma lesão irreversível. Porque eu perdi permeabilidade de membrana e aquilo que era uma enzima intracelular está aparecendo no sangue do indivíduo. Se ela está aparecendo no sangue, é porque ela saiu de dentro da célula. Se ela saiu de dentro da célula, ela tem que ter morrido. Ela tem que ter perdido a integridade de membrana. Portanto, ela está com uma lesão irreversível. Tá? Ponto número 1. Por que não adianta eu simplesmente colher? Eu posso colher aqui e falar, está aumentado. Né? Mas está aumentado só não é suficiente. Eu preciso fazer aquilo que a gente chama de curva de enzimas. Eu preciso ver o comportamento disso ao longo do tempo. Por quê? Porque ela vai subir. Vai subir enquanto eu estiver lesando células. Quanto mais célula eu leso, mais ela vai subir. Aqui está em número de vezes, na verdade, do valor basal, porque isso aqui é um trabalho científico, mas na prática, esse valor absoluto é tão alto quanto maior for o grau de lesão miocárdica. Tá? E não tem um limite superior. E não é assim, não, ele subiu 3 vezes, então é mais ou menos. Não, você vai olhando, você vai vendo quanto ele vai subir. Uma hora ele vai estabilizar. A hora que ele estabiliza, você chega à seguinte conclusão. Eu parei de lesar mais células. Né? Eu atingi um determinado nível, ele faz um platô, que é um platô, em geral, curtinho, e depois começa a cair. Por quê? Eu começo essas enzimas começam a ser metabolizadas e eu não estou gerando mais, quer dizer, eu não tenho mais dano tecidual, então ela tende
depois a cair e a se normalizar, tá? Nas fases mais avançadas. Ora, saber isso é fundamental porque isso vai definir que tipo de conduta eu vou tomar. Se vale a pena eu revascularizar esse indivíduo ou não. Se eu estou na parte alta, se eu estou subindo ainda enzimas, se eu estou lesando o tecido, significa que provavelmente se eu conseguir fazer um cateterismo e botar um stent ali, abrir aquele vaso que está fechado, eu vou dar oxigênio para essa célula e de alguma forma diminuir esse grau de lesão, tá? Agora, se eu for fazer isso 80 horas depois, eu não vou mais fazer isso para esse infarto. A minha atuação de cateterizar e de abrir um vaso com um stent vários dias depois tem mais um efeito de prevenir eventos futuros, porque esse paciente que já entupiu um vaso uma vez tem chance de entupir outros, do que necessariamente para salvar aquelas células que nessa altura do campeonato já foram para o espaço. Tá? Então, ter essa noção é importante. Isso aqui nada mais é do que lesão celular irreversível, tá? Por aumento de permeabilidade e perda de integridade de membrana. A mesma coisa acontece com hepatite viral, por exemplo, com uma série de outras doenças, mas aqui eu estou pegando como exemplo hepatite pelo vírus A, que dá uma hepatite aguda. A gente tem também duas enzimas hepatocitárias importantes, que é a AST e a ALT, também conhecidas como TGO e TGP. É a aspartato transferase e a alanina transferase. Essas enzimas, quando a gente pega na hepatite A, o primeiro efeito que a gente consegue observar da hepatite A, como é uma infecção viral, é a presença de partículas virais, tanto no soro, né, no sangue do indivíduo, como nas fezes. Qual que é o problema? Isso aqui acontece antes dos sintomas em geral. Então, se eu não tenho, é aquela coisa, né? Quem não sabe o que procura, quando acha, não encontra, né? Então, se o cara não tem sintoma, por que eu vou sair dosando vírus nas fezes das pessoas se não tem sintoma de nada? Então, isso aqui a gente conhece, a gente sabe o que acontece, mas em geral é um pouco inútil do ponto de vista diagnóstico inicialmente, de diagnóstico precoce. Depois ajuda, mas... Agora, o que acontece? O indivíduo começa a ter, esse vírus começa a proliferar no fígado e lesar o fígado, tá? Quando ele lesa o fígado, eu tenho lesão irreversível. A enzima hepatocitária aumenta, faz aquele mesmo padrãozinho de curva. Aí eu vou começar a ter sinais e sintomas, vou investigar esse indivíduo, aí eu posso até procurar sinais de vírus nas fezes e no soro, mas eles estão em quantidade menor, porque nessa época a maioria já está dentro do fígado, já está lá proliferando, né? Isso aqui é aquela fase de incubação, por isso que aqui demora algumas semanas, diferente do infarto do miocárdio que acontece, que esse eixo do gráfico aqui a gente mede em horas, a gente não mede em semanas, tá? Dependendo da doença e do tipo de agressão, a gente vai mudando a escala desse eixo aqui. Agora, cuidado com uma coisa, a ALT aumentada é um indício básico de lesão celular irreversível, não necessariamente de infecção pelo vírus A. Então, um exemplo típico, sexta-feira saiu a lista da FUVEST, certo? Quando que é a matrícula dos meninos? 12. Então, dia 12 é matrícula e dia 17 dia 17 é recepção. O que significa que se no dia 18 vocês vão acordar daquele jeito meio estranho, de que só lembro o que aconteceu até as 7 da noite, depois não sei mais o que aconteceu, e se vocês dosarem uma ALT ou uma AST no sangue de alguns de vocês, essa enzima vai estar elevada. Por quê? Sim, vocês mataram hepatócitos. O álcool é tóxico agudamente, não só cronicamente, mas agudamente ele é tóxico para o hepatócito. Tá? A grande questão é que, como eu gostaria de acreditar que vocês bebem socialmente, mas não fazem social todos os dias, então, e o fígado
tendo alta capacidade de regeneração, consegue dar conta de uma ou outra espumada, de um ou outro carecas ou de uma ou outra intermédia, tá? Mas esse pico, então, vai acontecer quando você bebe um pouco mais, quando você tem um quadro de uma infecção por algum micro-organismo, quando você tem um quadro de inflamação sistêmica, uma infecção muito severa, mesmo que não seja no fígado. O fígado está envolvido nesse processo de resposta e pode ter algum grau de lesão, tá? Então, o grande ponto não é se subiu a LT ou não. O fígado responde muito a uma série de estímulos. É o quanto subiu e qual a repercussão clínica disso, tá? Então, são dois exemplos em que o mecanismo é o mesmo, mas a situação é totalmente diferente. Morte de hepatócitos, de vez em quando, a gente tem aí por uma série de coisas da vida e não mata ninguém. Morte de célula miocárdica é diferente, tá? Embora o mecanismo de lesão seja o mesmo e o perfilzinho de curva de enzima seja o mesmo, só muda a escala específica.